Voltamos aqui para a gente fazer a conclusão, né, desse tema que, como eu disse, é extremamente importante para sabermos sobre a nossa evolução, para as nossas heranças, né, genéticas, físicas e espirituais, toda a informação que a gente recebeu e ainda recebe aqui no na nossa casa planetária. Então tem um livro que eu recomendo, inclusive, que chama Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É um livro muito bom, muito interessante, e fala justamente do êxodo das 4 grandes raças que vieram povoar a Terra nos seus primórdios, quando estava apta a receber já os irmãos, já estava no ponto dos reencarnes, né, de receber esses seres nessa fisicalidade, nessa matéria, nessa forma que nós temos hoje. Claro que não era assim, hoje nós estamos numa forma melhorada, né, um físico melhorado, e ainda era bastante primitivo. E segundo ele aqui, Emmanuel, ele fala que rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor, Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, vem de acordo, né, com o que a gente estava falando nos vídeos anteriores, a respeito, né, desses grupos que vieram de outros orbes para reencarnarem, para habitarem aqui na Terra. E o primeiro grupo, na verdade, veio da constelação os grandes grupos vieram da constelação de Capela, né? É um planeta distante, e com esse transcurso dos anos foram reunindo-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às atividades sentimentais e linguísticas que os associavam às afinidades, que os associavam na constelação do cocheiro. Então vieram todos em resgate, como se fossem resgates, trazer, além de alavancar essa humanidade que já estava aqui, resgatarem, né, os seus débitos, recomeçar de alguma forma tudo aquilo que eles não aproveitaram e não souberam nos seus próprios lares, né, em outros orbes. Então ele fala que o primeiro foi dentre os espíritos, né, os seres degradados na Terra, os que constituíram a civilização egípcia, foram os que mais se destacaram na prática do bem e no culto da verdade, porque eles já tinham um conceito muito intenso da espiritualidade, eles já tinham isso dentro deles, ainda que fosse necessário vir e trazer passar pelo resgate, vamos colocar aqui. Eles acreditavam, eles já cultuavam, né, a questão do culto à morte, porque já eram dos traços essenciais, né, desse grande povo, e então a sua vida era apenas um esforço para bem morrer, né? Seus papiros e afrescos estão cheios dos consoladores mistérios do além-túmulo. Então eles se dedicaram muito às ciências psíquicas, né? As pirâmides, a redenção, como foi essa redenção, segundo informações, muitos que dessa raça que nasceu, né, no Egito, que formou aquela civilização, aquela raça lá das pirâmides e todo aquele conhecimento que até hoje a gente ainda não tem
ainda é desconhecido e oculto para nós, esses grandes iniciados voltaram ao plano espiritual no curso incessante dos séculos e com seu regresso aos mundos ditosos da capela, vão desaparecendo os conhecimentos sagrados dos templos, que por sua vez os receberam dos grandes sacerdotes de Mênfis. Então, esses seres, em algumas centenas de anos, reuniram-se de novo nos planos espirituais, foram os antigos degredados com a sagrada bênção do Cristo, o patrono e salvador. Então, a maioria já regressou, eles voltaram ao seu planeta de origem, ao seu orbe, né, natural, e onde os corações se reconfortam nos sagrados reencontros das suas feições mais santas e mais puras, num grande número desses espíritos. Dizem ainda existir muito poucos, né, daqueles egípcios iniciais que continuam no processo de voltar para a Terra porque ainda não atingiram o seu nível de conhecimento e evolução para voltar para suas casas planetárias. Depois dos espíritos degredados, nós temos no ambiente da Terra os que se agruparam nas margens do Ganges, que foram os primeiros a formar os pródomos de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam a grande porcentagem de ascendentes das coletividades do porvir. Então, esses seres que trouxeram aí essa luminosa informação, esse luminoso conhecimento e as mais comovedoras recordações traduzidas na beleza dos Vedas e dos Upanishads. Né? Foram eles as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre. Então, assim, da região sagrada, então, dos Ganges, partiram todos os elementos e ressignificados e resignados, na verdade, e com a situação humilhante que o degredo da terra lhes afligia. Então, a gente percebe aqui o canto dos Vedas são bem uma glorificação da fé e da esperança em face da majestade suprema do Senhor do Universo. Então, vieram as castas, os rajás, os párias, e aí que hoje a gente tem toda essa filosofia, né, hindu, que hoje há esse intercâmbio, que é um compromisso que os maiores, os seres maiorais que se reuniram no espaço, acordaram que deveriam fazer esse intercâmbio. Depois, se a civilização hindu e egípcia definiram-se no mundo em breves séculos, o mesmo não aconteceu com a civilização ariana, que ia iniciar na Europa os seus movimentos evolutivos, que foi a família indo-europeia. E somente com o escoar de muitos séculos regularizaram-se as suas migrações sucessivas através dos planaltos da Pérsia. Do Irã procederam quase todas as correntes da raça branca, que representariam mais tarde os troncos genealógicos da família indo-europeia. Então, a gente vê que houve esse grupamento também que formou, né, a Europa com que até hoje, né, a evolução, e ali reencarnou numerosos auxiliares de Jesus em seus labores divinos, como, por exemplo, a gente tem grandes nomes, né, dentro tanto do espiritismo quanto da espiritualidade, seres maravilhosos que reencarnaram e que vieram também em missão, acompanhando aí a evolução tanto própria quanto
né, como estavam mais adiantados, da humanidade, dos que já estavam aqui. Depois, o quarto grupo dos espíritos degradados foram os hebreus, que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Então, uma raça a mais forte, a mais hoje examinada, esse povo notável, reconhece-se que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Então, eles eram muito conscientes, né, da superioridade, de seus valores, nunca perderam a oportunidade de mostrar a sua vaidosa aristocracia espiritual. Mas aí veio Moisés, veio o judaísmo, o cristianismo, o monoteísmo, a escolha de Israel. Então, a gente vê que foi todo um processo que, na verdade, não existiu aqui um Adão e Eva, né, os primeiros seres. Aí Caim matou Abel, saiu caminhando pelo mundo e em algum momento ele se casou, constituiu família. Aí ele se casou com quem? Então, são perguntas, né, que se fez e com o passar do tempo as respostas foram chegando para nós de uma forma bastante clara, porque na verdade já existia uma raça que habitava a Terra naquele momento e que era a raça adâmica, né? Daí originou-se o termo Adão Cadmon, como se fosse o primeiro homem, mas é a primeira raça. Então, a Caim constituiu família sim, caminhou pelo país, pelo planeta e acabou conhecendo, foi parar em outras tribos e se casou e constituiu sua própria família. Então, isso não quer dizer que ele tenha casado, né, cometido um ato que hoje para nós é ilegal, né, constituir uma família com a própria irmã. Então há muito que se estudar, há muito que se pesquisar, né? Temos ainda uma longa caminhada de estudos e tudo que chega para nós eu acho bacana que a gente possa olhar, né? Depositar um olhar mais atento, mais investigativo e de pesquisa, de interesse mesmo, porque se trata da nossa ancestralidade, tanto física, né, nessa dimensão física onde a gente se encontra, nessa dimensão mesmo mais densa, e o como nós estamos atrasados nessa evolução, porque a evolução, a humanidade, ela remonta a milhares e milhares e milhares de anos, e a gente está aqui nessa condição ainda bastante precária, e é o momento, sim, como diz os irmãos, né, pleidianos, os arcturianos, os sirianos, seres aí de imensa bondade que estão nos amparando e nos assistindo neste momento, né, com olhos mais atentos à nossa própria evolução, porque são seres que já passaram também por processos semelhantes. Mas isso, assim, ficou registrado como uma lição e hoje eles cuidam da sua casa pessoal e da sua casa planetária de uma forma harmoniosa, amorosa e ainda já podem, né, há muitos centenas de milhares de anos, cuidar dos irmãos menores, que no caso é o planeta Terra. Esse planeta tão maravilhoso, essa biblioteca viva, né, de seres, essa diversidade de vida, de formas, as manifestações da fonte criadora são ilimitadas. E o nosso planeta, ele é muito cobiçado por seres que não são da luz, né? São seres mais científicos, na verdade, que querem a pesquisa, querem até, se possível, escravizar este planeta. Mas, segundo as canalizações, nós temos um respaldo muito grande dos nossos irmãos sidérios, que estão nos acompanhando aí nesse salto evolutivo agora,
principalmente os hercuturianos, que eles funcionam como os guardiões desses portais, né, para que não seja invadido por raças que não querem o nosso bem. Então, a misericórdia divina, a misericórdia infinita do Pai, da fonte, ainda jorre, sempre jorrou e jorrará, né, as luzes e as bênçãos sobre nós, sobre a nossa casa, né, nesse ensejo de impulsionar a nossa evolução aí, para que a gente possa dar esse salto. Porque uma vez que nós evoluímos, a gente a gente leva essa vibração de amor e de luz, quando se dá o salto, para outros lugares, a gente envolve outros planetas, outros seres, né, de forma boa, de forma positiva. Então a gente encerrou essa série de vídeos falando então de algumas raças que vieram para cá, né, na civilização para nos ajudar o nosso crescimento. Então fica aqui o livro, quem quiser ler também, esse livro aqui, Caminho da Luz, é um livro muito bom, indicado para quem tem esse espírito mais investigativo e quer, assim, aprofundar um pouco mais sobre tudo isso. E a gente encerra realmente o nosso assunto e aguardo que seja do agrado de todos vocês. Fiquem bem.